E aí, pessoal, tranquilo? Retornando aqui sobre temas do Tribunal do Júri, e esse é um tema muito legal que a gente vai estar conversando agora. Imaginemos que o Ministério Público tenha lá oferecido a denúncia, enfim. Isso aí pouco importa também se vai ser lá no júri ou não, tá? Porque é na primeira fase. Mas vamos imaginar que seja na primeira fase ou que seja num crime que não seja de competência do juiz singular, o promotor oferece a denúncia e nas suas alegações finais o Ministério Público vai pedir absolvição do réu. Pergunta é: o juiz está atrelado a obedecer o requerimento do Ministério Público, já que nós estamos diante de um sistema acusatório e, portanto, o dono da ação, após deflagrar a ação, após produzir todas as provas, após transcorrer todo o processo criminal, chega à conclusão ou que o sujeito não praticou o crime, a questão ou se ele sequer estava no local, enfim, não foi ele que praticou aquele crime, e aí ele pede absolvição. A pergunta é: o juiz estaria obrigado ou não a absolver o sujeito? Isso em razão lá do sistema acusatório, ok? Que a Constituição já traz, que o Código de Processo Penal agora, com base aqui no artigo 3A, né? Fala lá, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão acusador. Por outro lado, nós temos o artigo 385, que fala o seguinte: nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Bom, veja bem que o juiz aqui trabalhando meio que de ofício. Como o artigo 3A foi inserido pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, isso está até suspenso por causa do ministro Fux, né, que trata da questão dos juízes das garantias, até agora não foi julgado e tal. O certo é que, ainda que venha a ser julgado e tal, o certo é que a Lei 13.964 não colocou lá expressamente que o artigo 3A estaria revogando o artigo 385. E aí, para variar, o nosso legislador sempre faz isso, deixa essa bomba aí para ser resolvido pela doutrina e pela jurisprudência, ok? Eu e tantos outros entendemos que o 385 está revogado, pelo menos tacitamente, porque é incompatível com o sistema acusatório. Ora, se eu, promotor de justiça, deflagrei a ação, perquiri todo um caminho, chego ao final, reconheço que o réu não praticou o crime, e por algum motivo qualquer eu peço a absolvição dele, significa dizer que eu estou até me redimindo daquela acusação anteriormente que eu tinha feito e que agora estou convencido de que o réu não merece ser condenado. E aí o juiz condena. Estaria o juiz infringindo o sistema acusatório? Eu acho que sim, tá? Porém, vamos ver o que fala lá a nossa jurisprudência, né? O STJ aí, vamos ver o que ele está falando pra gente aí, ok? E aí a gente chega, né, ao informativo 765 de 7 de março de 2023, tá? E que trata desse assunto. Tá? O processo, o relator ministro Sebastião Reis, tema, vamos lá, sistema acusatório, pedido de absolvição suscitado pelo Ministério Público, interpretação do artigo 385 do Código de Processo Penal, à luz das alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019. Compatibilidade. Então está dizendo que é compatível, não há nenhuma incompatibilidade. Revogação tácita. Não ocorrência. Então, para o STJ, nesse caso aqui, que é o que a gente está vendo nesse julgado, não ocorreu revogação tácita. Muitos de nós entendemos que sim.
Faculdade de o julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do parquê. Excepcionalidade, necessidade de fundamentação substancial. Então, ao mesmo tempo que ele bate, ele assopra. Ele está dizendo o seguinte: olha, se o Ministério Público pediu absolvição, a regra vocês devem absolver. Mas se vai condenar, tem que ter uma fundamentação consubstanciada, uma fundamentação sólida, tá? O artigo 385, vai lá em destaque, o artigo 385 do Código de Processo Penal é compatível com o sistema acusatório e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei 13.964 de 2019, responsável por introduzir o artigo 3A no Código de Processo Penal. Tá? Vamos lá. Informações do inteiro teor. E aí ele vem discorrendo, eu vou mostrando, vou comentar isso aqui com vocês. Esse tema é extremamente importante, certamente vai ser objeto de caindo em prova de concurso, na OAB, no seu dia a dia, isso pode acontecer e você vai ter que estar afiado para isso. A controvérsia consiste em definir se é possível que o julgador condene criminalmente o réu, mesmo quando o Ministério Público pede expressamente a sua absolvição em alegações finais, sobretudo à luz das disposições trazidas pela nova Lei 13.964 de 2019, cuja sistemática haveria revogado tacitamente o artigo 385 do Código de Processo Penal. Ao contrário de outros sistemas em que o Ministério Público dispõe por critérios de discricionariedade da ação no processo penal brasileiro, o promotor de justiça não pode abrir mão do dever de conduzir a ação penal até o seu desfecho, quer para a realização da pretensão punitiva, quer para, se for o caso, postular a absolvição do acusado, hipótese que não obriga o juiz natural da causa, consoante o disposto no artigo 385 do Código de Processo Penal, a atender ao pleito ministerial. Então está dizendo que o juiz não está atrelado, ou seja, o juiz pode condenar mesmo o Ministério Público requerendo absolvição, o que eu acho um equívoco. O artigo 385 do Código de Processo Penal prevê que, quando o Ministério Público pede absolvição do acusado, ainda assim o juiz está autorizado a condená-lo, dada também aqui, sob a ótica do Poder Judiciário, a soberania do ato de julgar. Tudo bem, ninguém está falando que o Poder Judiciário não tem a soberania de julgar, ele está ali para isso. Mas se o dono da ação, que é o Ministério Público, né, que teve o trabalho de analisar o caso, arriscou e imputou um fato a uma pessoa e depois reconhece até mesmo a fragilidade das provas ou até mesmo o seu equívoco e pede absolvição com o objetivo de corrigir esse equívoco, essa soberania não deveria ser flexibilizada? Me parece que sim. O Ministério Público é o titular da ação penal, mas dela não pode, por razões de conveniência institucional, simplesmente dispor, tal como ocorre na ação penal de iniciativa privada. Beleza. A compreensão, portanto, é de que as posições contingencialmente adotadas pelos representantes do Ministério Público no curso de um processo não eliminam o conflito que está iminente, permanente na persecução penal, que é o conflito entre interesse punitivo do Estado, representado pelo parquê, Estado acusador, e o interesse da pretensão à liberdade do indivíduo acusado, ambos sob a responsabilidade do órgão incumbido da soberana função de julgar, por meio de quem, sopesadas das alegações e das provas produzidas sob o contraditório judicial, o direito se expressa concretamente. Portanto, mesmo que o órgão ministerial em alegações finais não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim permanece presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal, pautada pelos princípios da obrigatoriedade, da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo, a qual é julgada pelo Estado juiz, mediante o seu soberano poder de dizer o direito. Ok? Beleza. É preciso lembrar, a propósito, que o princípio da correlação vincula o julgador apenas aos fatos narrados na denúncia, aos quais ele pode, inclusive, atribuir qualificação jurídica diversa do 383, mas não o vincula aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes alegadas em alegações finais para sustentar seus pedidos. Eu até acho que o 383 também foi revogado tacitamente pelo 3A, mas eles entendem que não. Muitos advogados, doutrinadores entendem isso, que o 383 também está revogado, aliás, já deveria ser revogado há muito tempo, em razão do sistema acusatório. Mas não é, está valendo.
Desta forma, uma vez veiculada a acusação por meio da denúncia e alterado o estado natural da inércia da jurisdição inafastável do Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o processo segue por impulso oficial e o juiz tem o dever, pautado pelo sistema da persuasão racional, de analisar o mérito da causa submetida à sua apreciação, à vista da hipótese acusatória contida na denúncia, sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo parquet. Complicada, né, essa fundamentação. A submissão do magistrado à manifestação final do Ministério Público, a pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria em verdade subvertê-lo, transmutando, né, o órgão acusador em julgador e solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinibilidade e a indelegabilidade. Gente, eu acho que esse fundamento ainda não é o mais coerente, mas está, né, lá sendo apresentado. Ninguém está tirando, ninguém está declinando a competência do magistrado. Na verdade, o que se está é respeitando o sistema acusatório. É isso que nós estamos trabalhando. Com efeito, é importante não confundir a desistência da ação, que é expressamente vedada ao Ministério Público pela previsão contida no artigo 42 do CPP, e que levaria ser permitida a extinção do processo sem resolução do mérito e sem a formação de coisa julgada material, com a necessária vinculação do julgador aos fundamentos apresentados por uma das partes em alegações finais, cujo acolhimento leva à extinção com resolução do mérito da causa e a formação da coisa julgada material, insuperável, portanto, proibida a revisão criminal pró-societate em nosso ordenamento. Bem observa a doutrina que, ao atribuir privativamente ao Ministério Público a função de promover a ação penal, o Constituinte ressalvou no artigo 129.1 que isso deveria ser exercido na forma da lei, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, de modo a resguardar ao legislador ordinário alguma margem de conformação constitucional para tratar da matéria dentro da qual se enquadra a disposição contida no artigo 385. É dizer, mesmo sujeita a algumas críticas doutrinárias legítimas, que é o que acontece, a referida previsão normativa não chega ao ponto de poder ser considerada incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, tampouco com o sistema acusatório entre nós adotado. Discordo completamente. Faz-se apenas a necessária ponderação à luz das pertinentes palavras do eminente ministro Roberto Barroso no julgamento AP 976 de Pernambuco, de que a norma, ainda que considerada constitucional, impede ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal. Vale dizer, uma vez formulado o pedido de absolvição pelo dominus litis, o dono da ação, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível condenação. Então, como ele falou logo lá no início, o ideal seria que se pediu absolvição, se absolve. Mas se você, juiz, quer discordar da absolvição requerida pelo Ministério Público, faça uma fundamentação. Tá? Então, vale dizer, uma vez formulado o pedido de absolvição do dominus litis, caberá ao julgador, na sentença, apresentar os motivos fáticos e jurídicos pelos quais entende ser cabível a condenação e refutar não apenas os fundamentos suscitados pela defesa, mas também aqueles invocados pelo parquet em suas alegações finais, a fim de demonstrar o equívoco da manifestação ministerial. Isso porque, tal como ocorre com os seus poderes instrutórios, a faculdade do julgador condenar o acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do parquet também só pode ser exercido de forma excepcional. Então, está dizendo que isso vai ser de forma excepcional, não vai ser uma regra. Mas a gente entende que isso tem que ser uma regra porque o sistema acusatório está vigorando. Já em 88 já começou, devidamente fundamentado à luz das circunstâncias do caso concreto. Assim, diante de todas essas considerações, não há falar em violação ao artigo
2, artigo 3A do CPP. O artigo 3A do CPP, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão do acusador. E parágrafo 2º e 2, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Porquanto o artigo 385 não é incompatível com o sistema acusatório entre nós adotado e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei 13.964, responsável por introduzir o artigo 3A no Código de Processo Penal. Aqui no final ele está dando uma explicação quando ocorre a derrogação, a revogação e por aí vai de uma lei, e diz que o 385 não é incompatível com o 3A, portanto não houve a revogação tácita. Eu entendo que houve, muitos entendem que houve, mas é o tribunal que está decidindo. Isso nos chama atenção para uma coisa. Então a regra é o juiz, segundo o tribunal, orientando é o juiz a acompanhar. Se o Ministério Público solicitou, requeriu a absolvição, por questão de bom senso, deve o juiz absolver. Porém, se resolver condenar, está valendo. Porém, também deve fundamentar de forma sólida no caso concreto. Isso nos leva à seguinte conclusão também. Quando você estiver atuando aí num caso concreto, em que o promotor pediu a absolvição do seu cliente, e o juiz, se for oralmente, o juiz fala, aí doutor, o MP requeriu a absolvição, vai ratificar o que ele requereu? Vou ratificar, porém incluindo mais algumas coisas, e você discorre sobre o porquê deve ser concebida a decisão, a sentença de absolvição proferida pelo juiz, até com base no requerimento do Ministério Público, junto com seus fundamentos. Não fique só atrelado aos fundamentos do Ministério Público que está pedindo absolvição, porque você pode encontrar um juiz que entenda que é caso de condenação. Então, se você está numa audiência, foi dada a palavra ao MP, o MP pediu absolvição e o juiz vai dar a palavra para você, você vai falar o seguinte: excelência, ratifico os requerimentos do Ministério Público pela absolvição do réu, mas acrescento ainda os seguintes fundamentos, tal fundamento, e vai ratificar essa absolvição incluindo seus fundamentos. Se for por memorial, mais ainda, você vai escrever que você concorda lá com o Ministério Público, e vai acrescentar tudo mais que você acha que tem que acrescentar para solidificar mais essa fundamentação e convencer o juiz de absolver. Tá? Então não fique esperando ou acompanhando lá as alegações finais do MP, tal como, doutor, a palavra está com o senhor, o MP pediu absolvição, e aí? Não concordo com o Ministério Público e ratifico os pedidos, os requerimentos, fundamentos e requerimentos do Ministério Público pela absolvição. Você pode, muito frágil você fazer isso, que você corre esse risco de pegar um juiz que não esteja muito convencido pelos fundamentos do MP, e pode ser que você apresente, junto com os fundamentos do MP, mais argumentos que venham a convencer o magistrado. Então fica essa dica para vocês aí no caso concreto, tá? Até porque a gente está vendo um julgado aqui, fresquinho aqui de 2023, tá? Um informativo que a gente está trazendo para vocês aqui, exatamente para botar vocês bem atualizados. Informativo 765 de 7 de março de 2023, fresquinho. Então isso pode acontecer, você pode estar numa audiência atuando num caso concreto. Não se apegue só na ideia de que o Ministério Público requeriu, o juiz está obrigado. Eu entendo que sim, que estaria obrigado a absolver, mas a gente está vendo fundamentação do STJ. Então, cuidado, muita cautela nesse momento para você poder saber trabalhar isso aí, perder uma oportunidade, enfim, tá? Informações referentes ao Tribunal do Júri, você sempre vai encontrar aqui na nossa comunidade Júri no Ar. Grande abraço para vocês.